Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos, nesses instantes, fazer as nossas irradiações, que são doações de bons fluidos, feitas com a sinceridade do nosso coração e também com a benevolência dos bons espíritos, e direcionadas a locais e a pessoas que necessitam de amparo, de luz e de paz. Iniciamos então pelos nossos lares, solicitando ao Mestre Jesus que higienize todos os cômodos, retirando dali fluidos deletérios e impregnando-o com o perfume do amor divino, para que a saúde física e espiritual, a harmonia de bons pensamentos e a esperança ali sejam fortalecidos. A seguir, voltemos os nossos pensamentos aos nossos entes queridos, pedindo ao Divino Amigo Jesus para que os nossos laços fraternos sejam cada vez mais estreitados e a ajuda mútua seja sempre constante. A todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, que as bênçãos de Deus caiam sobre eles, proporcionando-lhes alívio e recuperação. Pedimos também pelas nossas crianças, que elas sejam orientadas para o bem, protegidas de maldades e tratadas com muito afeto. Aos recém-desencarnados, que sejam recebidos no plano espiritual com muito amor e direcionados pelos espíritos de luz a um local adequado às suas necessidades. Aos suicidas, que a misericórdia divina os atinja, livrando-os de maiores sofrimentos e guiando-os para a luz. Àqueles irmãos que vivem abandonados pelas ruas, passando fome e frio, que a mão de Deus possa prover-lhes alimento e abrigo e conduzi-los para locais onde possam receber o auxílio que tanto precisam. Ao nosso orbe terrestre, que a paz, a solidariedade e a bondade imperem soberanos em todos os corações humanos, para elevarem o teor vibratório do nosso orbe. Aos nossos governantes, que tenham sempre o assessoramento dos bons espíritos para tomarem as melhores decisões em prol dos verdadeiros valores cristãos, em favor da família e da justiça. Que o nosso Mestre Jesus dilua dos corações humanos as trevas da ambição, da malevolência, do egoísmo e do orgulho, para que a luz divina possa ali brilhar, soberana e forte. Vamos pedir agora pelas nossas águas. Divino Mestre amigo, pedimos a vós, Senhor, que magnetizai nossas águas e colocai nelas tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso reerguimento físico, espiritual e também emocional. Agradecemos a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos acompanharam nessas irradiações de amor e de luz. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma exposição da Casa Espírita Fraternidade, hoje com o tema A Paciência. A Bíblia nos relata que perto do mar da Galileia, região localizada entre Cafarnaum, hoje Israel, e Taba, hoje Egito,
aos pés do atualmente monte conhecido das Beatitudes ou das Bem-aventuranças, denominado no passado Monte Eremos, Jesus pregou aos seus seguidores uma das mais famosas pregações que foi feita por ele, que é o Sermão da Montanha. E entre essas bem-aventuranças, Mateus, no capítulo 5, versículo 5, cita a seguinte: Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Podemos encontrá-la no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, e no item, e a paciência está no item 7. Ela é uma das mais importantes virtudes ensinadas por Jesus. Joana de Ângeles nos diz que a paciência pode ser considerada a ciência da paz. Então, poderíamos dizer que a palavra paciência pode ser a junção de duas outras, paz mais ciência. Paz é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações ou agitações. Derivada do latim passem, igual absentia belli, pode referir-se à ausência de violência ou guerra. Ciência, em sentido amplo, ciência do latim scientia, significando conhecimento, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistematizada. Assim, podemos definir paciência como sendo um estado calmo e tranquilo, sem perturbações ou agitações, pelo conhecimento das causas que nos rodeiam ou nos visitam. Mas será que assimilamos essa virtude e conseguimos aplicá-la no nosso dia a dia? Um escritor, num dos seus textos, expôs o seguinte: se vendessem paciência nas farmácias e supermercados, muita gente iria ganhar boa parte do seu salário nessa mercadoria tão rara hoje em dia. E esse escritor estaria equivocado? Basta observarmos as pessoas no trânsito. Qualquer coisa é motivo para ouvirmos aquelas palavras vulgares, xingões, vindos muitas vezes de pessoas que se dizem cavalheiros ou damas. Hoje, grande parte da população possui um aplicativo da sua agência bancária e ainda reclama quando demora um pouco para ver o saldo. Houve um tempo que aqui em Canoas levávamos até 3 horas na fila do Banrisul em dias de pagamento ao funcionalismo, coisa que os jovens desconhecem. Muitas vezes enviamos um vídeo ou um texto maravilhoso para algum familiar ou um amigo e a pessoa nem sequer dá o tempo de escutá-lo ou ler e o deleta, mesmo que isso poderia ajudá-la muito se o fizesse, pois talvez fosse um incentivo, uma mensagem de ânimo, de esperança, ou até mesmo um simples "eu te amo, você é importante para mim". Os idosos muitas vezes são vistos como um estorvo, mas esqueceram tudo o que eles fizeram outrora. As crianças incomodam. Que saudades da escola nesses tempos de pandemia, e a gente nem valorizava os professores. Quem tem ou já teve um familiar com Alzheimer sabe muito bem o quão necessária se faz a virtude da paciência. Só para exemplificar aqui, a pessoa precisa tomar um medicamento e você já deu um medicamento a ela. Ela toma, dá uns passinhos e volta e pergunta se tem sobre o remédio. Você afirma que ela já tomou, convence-a disso, ela sai, caminha mais um pouco e volta novamente, perguntando sobre o remédio.
Aí você diz novamente que já ministrou o remédio, que ela fique tranquila. Ela vai, anda mais um pouco, daí a pouco ela volta e indaga novamente sobre o medicamento. Isso ela faz inúmeras vezes, o que faz parte da doença. A paciência certamente está em falta no mercado, mas a paciência sintética dos medicamentos está cada vez mais alta. Vejamos uma situação também em que houve a falta de paciência. Certo homem, faminto e sem dinheiro, caminhando por uma estrada que margeava um rio caudaloso, viu no chão uma nota de R$100 encoberta pela poeira. Mais do que depressa, a recolheu em suas mãos e verificou surpreso que se tratava apenas da metade da cédula. Irritado com a sua falta de sorte, amassou-a entre os dedos e jogou-a no rio. Ao andar mais alguns metros, deparou-se com a outra metade da nota. No entanto, era tarde demais, porque a correnteza já havia levado a outra metade para bem longe de onde se encontrava. De fato, na vida, por falta de paciência, perdemos inúmeras chances de sermos ajudados por Deus. Quando procuramos um emprego e desanimamos logo após as primeiras entrevistas na procura de outro, quando desistimos de estudar, colocando 1000 dificuldades como desculpas no caminho a ser persistido, quando me sinto derrotado e me entrego sem lutar para vencer, esses são alguns exemplos dentre tantos outros que poderíamos citar. Aliás, para sermos pacientes, é preciso educar a nossa vontade, ou melhor, nos segurarmos por dentro, controlando os impulsos de nosso mundo interior. Cultivando a educação, aprendemos a cultivar também sentimentos como a paciência, pois é um aprendizado constante. É como aprender a ler e a escrever. Uma criança não aprende a ler e escrever em uma semana. Demanda muito tempo. É claro que existem crianças que aprendem mais rápido, pois já trazem esse aprendizado de outras vidas. Mas a maioria necessita de um bom tempo para começar a ler fluentemente. A paciência, ela não se harmoniza com a pressa, mas prossegue sempre confiante rumo aos objetivos traçados. Joana de Anjos, no seu livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, nos esclarece que a paciência é conquista individual através do esforço pela autoiluminação, pelo autoconhecimento e descoberta dos objetivos da existência. Transforma-se em caridade de essencial significado quando direcionada aos que sofrem, ajudando-os com benignidade, trabalhando a resignação que dela também se deriva. Devemos ser pacientes em relação aos sofrimentos pelos quais passamos. Estamos enfrentando uma pandemia, há muitas pessoas doentes, amigos, familiares, muitas vidas estão sendo ceifadas. Há momentos em que a tristeza nos abate, mas é preciso reagir, buscar na prece, na leitura edificante, as energias renovadoras ao nosso ser. No entanto, sabemos que nada acontece por acaso. Se estamos vivenciando esse momento doloroso, é porque ele é necessário para a nossa evolução. Às vezes, imperativo se faz que a tempestade sobrevenha, a fim de despertarmos para o verdadeiro significado da existência do ser e repensarmos a respeito das questões transcendentais da existência orgânica.
Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, no seu livro No Rumo do Mundo de Regeneração, nos elucida que o excesso da tecnologia, a busca para o prazer sem qualquer respeito pela vida nas suas sagradas manifestações, o desrespeito à natureza com o envenenamento da atmosfera, dos rios e nascentes, enquanto o mar, reduzido a depósito de desperdícios que destroem a flora e a fauna, e o adensamento da psicosfera geral pela emissão de ondas contínuas de ódio e de degradação moral, chegando a níveis brutais de conduta, com o aumento dos feminicídios e crimes de características primitivas, responderam pela tragédia que se implantou no planeta. As semeaduras estão sob a ação da lei de causa e efeito, e a colheita chegou juntamente com as dores e sofrimentos dilacerando corações. Mas jamais estamos desamparados. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos assiste através dos benfeitores espirituais. O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sem o entendimento do Espiritismo, talvez seja difícil compreendermos esse ensinamento. A doutrina espírita nos esclarece que a Terra é um mundo de expiações e provas, morada de espíritos rebeldes às leis divinas, orgulhosos e egoístas, e através das lutas, das dificuldades da vida, se transformam em espíritos inteligentes e bons. Dessa forma, as dores e sofrimentos, fazendo parte da vida, são instrumentos abençoados que Deus deu a espíritos rebeldes para aprenderem a lei do amor e merecerem viver em um futuro em mundos espirituais onde tudo é direcionado ao trabalho no bem. Muitas são as causas das nossas dores e sofrimentos, além das enfermidades e vidas ceifadas. Há situações adversas de relacionamentos familiares, conjugais ou sociais. É imprescindível entender que ninguém é vítima de coisa alguma. Tudo que nos ocorre tem uma necessidade e um tempo de duração. Caso não houvesse essas dificuldades materiais, físicas, biológicas, espirituais, morais, a humanidade continuaria com seus abusos e maldades, porque somente nos sofrimentos, fruto dos atos infelizes praticados em outras encarnações ou nesta, esses espíritos podem reformar-se, reeducar-se e melhorar um mundo melhor. Devemos visualizar nesses momentos difíceis, ora vivenciados por nós, a justiça divina, sábia e misericordiosa, oportunizando ressarcimento e reparação aos sofrimentos causados a muitos, de aprendizado que devemos ter, que é o amor intenso uns para com os outros. A paciência nos auxilia, pois ajuda a suportar os males ou incômodos sem queixumes e com resignação. Ser paciente não consiste em ser passivo, em acomodar-se, mas compreender as causas e motivos dos males e das dificuldades para, com serenidade, tentar resolver da melhor maneira possível a nova situação. É não se rebelar, não se desesperar julgando-se vítima ou infeliz.
Nas leis naturais está escrito que a cada um será dado de acordo com a sua obra. Assim, vamos colhendo nossos plantios. Quando comemos demais e a comida nos faz mal, precisamos ter paciência de compreender que se estamos com dor, é porque erramos. Se a mãe avisa a criança para não colocar a mão na panela porque ela está quente e ela põe a sua mãozinha, terá de sofrer com paciência a dor consequente e assim ela irá aos poucos aprendendo através dos seus erros. O Cristo também nos aconselhou o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes indispensáveis à garantia da nossa paz e de nossa vitória. A paciência é uma virtude que se conquista através de inúmeras existências com muito trabalho, tolerância, humilhação diante daqueles que Deus coloca em nosso caminho evolutivo. É preciso ter paciência com nossos colegas de trabalho, com nossos amigos, com o vizinho barulhento e tantas outras pessoas que surgirão em nosso caminho. Na família consanguínea, nos reaproximamos de espíritos com os quais devemos ter paciência, tolerância e sacrifício para a solução de desajustes, erros que criamos em nossa evolução. Imaginemos nossos pais como tiveram ou têm paciência conosco para nos ensinar, corrigir, nos ajudar. Quantas noites mal dormidas quando estávamos doentes? Muitas vezes não temos paciência com certas ações ou atitudes do outro, mas não damos conta do quanto os outros têm de ser pacienciosos para conosco. Se com paciência ainda não é fácil superar os obstáculos do caminho, com a irritação, azedume ou precipitação, apenas nos complicaremos ainda mais sem solucionar os problemas cristamente. Ninguém se aperfeiçoa sem paciência. Precisamos compreender que estamos no estágio evolutivo inferior, por isso devemos ter paciência também conosco mesmos, porque ainda erraremos muitas vezes, mas com a vontade de acertar, aos poucos, certamente lograremos êxito. A paciência é um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Ela permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações, situações, vínculos e atividades que envolvem o nosso dia a dia. O Espírito Hamed, no livro Os Prazeres da Alma, nos esclarece que os espíritos superiores possuem a necessária paciência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Na questão 801 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos: por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Eis o que eles respondem: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa ao seu tempo. E prossegue: eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Os espíritos superiores sabem que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas é gradual. Cada coisa deve vir a seu tempo, quando tivermos capacidade
de entendimento. Da mesma forma, nós também devemos ter paciência com os nossos irmãos, porque cada um tem um grau evolutivo diferente, uns mais adiantados, outros nem tanto. Sejamos pacientes. A paciência também é uma caridade e devemos praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. Sabemos que doar uma esmola a um pobre é algo mais fácil de se fazer, mas há uma caridade bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus coloca em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sentimentos, os instrumentos dos nossos sofrimentos, e colocar a nossa paciência à prova. Para que consigamos perdoar, precisamos compreender o que erra como um ser em evolução. Ter paciência com suas imperfeições e agressões, da mesma maneira que desejamos que os outros tenham para conosco. Estejamos convictos de que quando pedirmos paciência, Deus nos oportunizará situações com as quais teremos a chance de exercitarmos a nossa paciência. Portanto, não nos tornaremos pacientes sem que a nossa vontade e perseverança sejam colocadas em ação. E o espírito amigo continua seu conselho: a vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olharmos para o alto do que quando curvarmos a fronte para a terra. Temos a mania de nos lamentar pelas dores e sofrimento, mas se prestarmos atenção, perceberemos as inúmeras bênçãos que possuímos. Olhar para o alto é colocar o nosso pensamento elevado, pensar positivamente. É se colocar no mais alto de uma montanha e visualizar tudo que se encontra abaixo e perceber tudo diminuído em tamanho. Quando confiamos em Deus e acreditamos no nosso potencial como filhos dele, sabemos que somos capazes de suportar os fardos que ele coloca em nossos ombros, os quais sempre são proporcionais às nossas forças. Ao olharmos para o alto, contemplaremos um futuro melhor, pois temos a certeza de que tudo passa. E o Espiritismo nos conforta ao esclarecer que somos passageiros nesse plano terrestre. Logo, os desesperos da vida física, embora dolorosos, se apagam na eternidade do Espírito. Porém, quando abaixamos a cabeça e olhamos para baixo, para a vida presente, apenas visualizamos dores, os sofrimentos, os quais nos parecem muito maiores e mais intensos do que realmente são. O autor nos exercita a coragem, citando Cristo como modelo a ser seguido, e nos conforta ao dizer que Jesus sofreu mais do que nós e não tinha culpa, enquanto nós temos um passado a expiar e temos de nos fortalecer para o futuro. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier no livro Consolador, elucida-nos que a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação. Que possamos aprender a amar primeiramente a nós mesmos para expandir esse amor ao nosso semelhante, e usemos de paciência diante das nossas dificuldades e diante daqueles que Deus coloca em nossa caminhada
com a finalidade da nossa evolução. Somente assim sentiremos a paz e essa nos oportunizará a felicidade. Quando cultivarmos a virtude da paciência em nosso âmago, entenderemos que tudo tem o seu tempo, que tudo vem ao seu tempo necessário para crescer, brotar, florescer. Aceitar o ciclo da vida, respeitar o fluxo do tempo, observar o tempo passar, esperar o tempo certo para plantar, para colher, para agir, para seguir, para aprender. Obrigada, Pai amado, por mais essa oportunidade e que Tua luz se estenda sobre nós e os nossos familiares. Que assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer agora a nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, agradecemos a vós, Senhor, por ter nos proporcionado esses momentos de reflexões e de aprendizado. Que a sua luz possa, a cada dia, ampliar mais os nossos canais e percepções, para que possamos, assim, compreender melhor os seus ensinamentos para termos uma vida melhor. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.